Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira e essa é a 9ª e última aula do curso da Gazeta do Povo sobre liberdade de expressão. E como tinha sido anunciado, nessa aula vamos examinar algumas decisões recentes, polêmicas, tanto do TSE quanto do STF. Imagino que com o quadro oferecido pelas primeiras aulas, a gente tenha talvez mais elementos, mais repertório para analisar com um pouquinho de maior clareza essas várias decisões. Eu vou sugerir fortemente, se eventualmente você não tem assistido, se ainda não teve oportunidade de assistir todas as aulas, que antes de assistir a essa, assista a algumas delas. Pelo menos as duas primeiras e mais outras, porque sem isso é difícil que se compreenda exatamente as análises que vão ser feitas aqui hoje, nesse momento, né, nesta aula. Eu vou fazer referência muito frequente a ideias que foram enunciadas justamente nas aulas anteriores. Então fica aqui a sugestão. Eu sei que às vezes a curiosidade é grande, às vezes o nosso interesse é mais por aquilo que tem atualidade, é algo mais imediato, algo sobre que talvez já tenhamos forjado algumas preconcepções, mas fica realmente uma sugestão bastante vigorosa de que não ceda essa tentação, não ceda essa curiosidade e assista, até para que se possa analisar as próprias avaliações que vão ser feitas aqui de uma maneira um pouquinho mais criteriosa, talvez com mais elementos de julgamento. Fica então a sugestão. O que vamos examinar nesta aula? Vamos examinar 6 conjuntos de situações, 5 decisões, 5 grupos de decisões do TSE e do Supremo e, ao final, uma avaliação das circunstâncias, se estavam presentes ou não, que em tese legitimariam, segundo alguns juristas, decisões diferentes, com base em critérios diferentes dos tradicionais no campo da liberdade de expressão. O tema que muitos chamaram de democracia militante, se eventualmente essa tese justificaria critérios diversos dos usuais. Eventualmente divergiremos de ministros das decisões dos tribunais superiores e o fazemos com todo respeito, de maneira embasada, com base nesses princípios que apresentamos ao longo de toda esse curso. Vamos começar examinando, no primeiro grupo de decisões, vamos examinar 2 situações concretas, 2 peças de campanha, uma da campanha do presidente Lula e outra da campanha do presidente Bolsonaro, que tiveram um mesmo destino. Ambas foram suspensas por decisões do TSE. Vamos a elas, vamos examinar cada uma dessas 2 peças. Vocês vão ter acesso aos vídeos, são breves, e eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre cada um deles, né? Queria que vocês refletissem um pouquinho a primeira percepção de vocês. Devem ser esses vídeos de fato suspensos? Foi correta a decisão do TSE? Ou não deveriam ser suspensos? E depois continuamos na análise. Vamos a eles. Você que sofre para pagar as contas e o mercado. Você que é aposentado. Você deveria estar com medo. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Se já está difícil viver agora, com Bolsonaro vai piorar. O próximo alvo é acabar com o 13º e as férias. Não é à toa que maus patrões tentam forçar seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Mas o voto é secreto. Bolsonaro nunca mais. A lei do aborto no Brasil deixa livre para as mulheres decidirem se continuam ou não com a gravidez em 3 situações. Quando há risco de morte da mãe, quando a criança nasce sem cérebro ou em casos de estupro. Mas Lula quer mudar a lei e incentivar a mãe a matar o próprio filho no seu próprio ventre. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Tá vendo? Lula quer mudar a lei para incentivar o aborto. Todo mundo tem direito e não ter vergonha. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Se eu soubesse que o meu candidato era a favor do aborto, eu não votaria nele, não. Família cristã, votar num que é a favor do aborto, não pode. O que lhes parece? Acertou o TSE em suspender esses 2 vídeos? Eram eles abusivos? Como analisar esses primeiros dois casos? A pergunta que eu faria, talvez a primeira reflexão, seria: em que âmbito nós estamos aqui? Estamos no âmbito da liberdade de narração de fatos ou estamos no âmbito da liberdade de opinião? Se você se lembra dessa distinção que foi formulada na nossa segunda aula.
Antes de mais nada, vamos examinar um pouquinho o que esses dois vídeos têm em comum. Né? Vejam as semelhanças entre eles. Ambos tratam de políticas que supostamente o candidato adversário adotará quando eleito. Num caso, uma política pró-aborto e, em outro caso, uma política contra a indexação automática do salário mínimo e de outras decisões de caráter social, à inflação. Além disso, em nenhum dos dois casos, a referida política integra o plano declarado, o plano de governo do candidato criticado. E, por fim, ambas baseiam-se em declarações ou notícias reais passadas, a partir das quais eles inferem, a partir das quais deduzem o futuro. São essas as semelhanças. Feito isso, em que campo estamos? Estamos no campo da liberdade de narração de fatos, na liberdade de opinião. Como vocês se lembram, essa distinção é relevante porque o tratamento jurídico, a disciplina jurídica, o regime é diferente. Vocês se lembram que, no caso, se tratar de liberdade de narração de fatos, a questão da veracidade é relevante, há exame da veracidade. Se tratar da liberdade de opinião, não há exame da veracidade. E vejam que nas decisões do TSE, em ambos os casos, o entendimento é de que se tratava de fake news, portanto, de propagandas falsas e precisavam, por isso, ser tiradas do ar. Faz sentido essa avaliação? A pergunta é, o que está em jogo aqui? Vejam que, em ambos os casos, se trata da previsão de quais vão ser as políticas adotadas pelos candidatos quando forem eleitos. Será que perspectivas futuras, a previsão de como cada candidato atuará, pode ser caracterizada como algo factual? Obviamente não. Não há como aferir agora a veracidade do que ocorrerá no futuro. Sempre que se trata da análise de uma perspectiva futura, não se está propriamente no âmbito, no campo da análise de fatos, da narração de fatos. Está-se no campo próprio, aliás, de qualquer campanha eleitoral, da projeção futura. São análises do que ocorrerá e podem ser mais ou menos adequadas, mais ou menos oportunas, mais ou menos felizes. Mas essa análise, propriamente, de se são adequadas ou não, cabe a cada cidadão. Por mais talvez infundada que seja, está dentro do âmbito da análise que cabe a todas as pessoas. E seria um crasso paternalismo tentar modular essa análise. Se entende que a projeção é correta ou não, bem fundamentada ou não. Essa é uma análise que precisamente cabe a cada candidato fazer e a própria sociedade analisar individualmente. Não estamos, portanto, no campo da narração de fatos. Não cabe, portanto, o exame da veracidade. Não seria oportuno, não seria razoável falar-se de veracidade. Então, se a gente fosse chegar a algumas conclusões com relação a essa situação concreta, o que podemos ver? Já afirmei e reafirmo, não estamos no campo da narração de fatos, mas no campo da análise e da projeção de futuro. Vejam, ministros de tribunais superiores não são videntes, com todo respeito, não têm a palavra final acerca da veracidade ou não do que ocorrerá no futuro. Seria um erro absurdo atribuir a eles a avaliação de se a projeção de cada candidato é adequada ou não, verdadeira ou não. Estamos no campo, portanto, da narração da opinião, de análise, e não caberia uma avaliação em termos de veracidade ou não. Não cabe, portanto, considerá-las fake, falsas, sob nenhum ângulo. Talvez se possa identificar numa das peças uma imprecisão factual, né? Mas, substancialmente, o que elas fazem é uma projeção futura. É mais adequado interpretá-las como peças que precisamente analisam, criam uma percepção acerca do que ocorrerá no futuro. A supressão de peças de publicidade partidária com esse teor viola a lógica de uma campanha eleitoral. Em todas as campanhas eleitorais, parte importante do embate, do debate, e é natural, e pode ser bastante contundente, bastante duro, é precisamente projetar as consequências de um governo de cada um dos candidatos opositores. Essa é a análise. Pouco importa se bem ou mal fundado, mas jamais se poderia entender que essa análise futura possa ser suprimida sob a ótica de ser fake. Não há como analisar, como definir uma falsidade do que ocorrerá no futuro. E aqui se compreende, talvez, um dos principais problemas de não caracterizar adequadamente uma determinada expressão dentro da sua modalidade, dentro da sua categoria. Há um risco muito grande
ao perseguirem-se, por exemplo, as fake news, as chamadas fake news, sem querer, se está tentando perseguir opiniões legítimas, ainda que insatisfatórias, ainda que desagradem algum grupo de pessoas, mas que são legítimas dentro de uma sociedade democrática. Vocês se lembram que numa das nossas aulas, precisamente, nós mencionamos essa dificuldade na segunda aula. O grande risco do excesso, da preocupação excessiva com as chamadas fake news, com a caça às bruxas das fake news, é uma confusão de a que elas se referem. É muito fácil incidir-se na análise equivocada e atribuir-se a uma liberdade de opinião, a pecha a categoria de análise de fatos e aí tentar fazer um julgamento acerca da veracidade ou não dela. Então, um dos grandes riscos é precisamente a confusão entre afirmações factuais e afirmações não factuais, entre fato e opinião. E vale a pena relembrar aquela ideia que vimos na primeira aula e também na segunda, de que o poder de definir a verdade em temas opináveis não cabe ao Estado. Vejam, uma situação bastante similar a essa, ainda estamos dentro desse mesmo quadro, é o que aconteceu com outro vídeo que também foi tirado do ar. O vídeo gravado pelo então vereador Nicolas Ferreira, depois eleito deputado estadual, deputado federal. Nesse vídeo, ele faz uma série de projeções acerca do que aconteceria se o candidato Lula vencesse as eleições. Ele está vazado em termos bastante fortes, bastante contundentes, mas é sempre a projeção do que ocorreria no futuro. Por exemplo, quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos de tanta droga, dá um sorriso e faz o L. Quando receber o contra-cheque com desconto da contribuição sindical, fica tranquilo e faz o L. Quando você não puder mais expressar sua opinião nas redes sociais, fica de boa e faz o L. Quando estiver descontente com seu presidente, for para a rua para protestar e for preso, engole o choro e faz o L. Quando assassinatos de inocentes no ventre materno acontecerem debaixo dos seus olhos, diariamente faz o L. Aqui, o conjunto todo desse texto, o estilo todo dele é precisamente a projeção do que acontecerá no futuro. Jamais poderia ser considerado, tecnicamente, algo do âmbito da narração de fatos e, portanto, suscetível de ser avaliado como fake news. Vamos para um conjunto, uma outra decisão concreta, envolvendo, nesse caso, um vídeo da companhia de streaming, da empresa de streaming Brasil Paralelo. Um vídeo com um trecho, um vídeo sintético, promocional, de um episódio da série O Teatro das Tesouras, na empresa, foi suspenso pelo TSE. Qual foi a análise nesse caso? Do que se tratava? A postagem no Twitter desse vídeo que tinha por objeto, um vídeo curto, que tinha por objeto várias reportagens sobre Lula, mostrando casos de corrupção em que o governo dele esteve envolvido. Tá? O TSE reconheceu que não havia, nas várias cenas apresentadas nesse vídeo, qualquer fake news. Elas estavam todas baseadas em reportagens realmente existentes, realmente publicadas e corretamente publicadas. E, no entanto, o ministro Lewandowski introduziu um novo conceito. Ele entendeu que o conjunto, embora cada peça isoladamente não caracterizasse fake news, o conjunto realizava uma desordem informacional. Né? Ele desinformava substancialmente aos cidadãos. E um ponto relevante no entendimento dele foi também o fato, disse ele, de se tratar de escândalos que não foram imputados judicialmente ao ex-presidente Lula e sobre os quais, portanto, ele não teve oportunidade de exercer a sua defesa. Será que o conceito de desordem informacional faz sentido? Ele é razoável? Vamos tentar entender esse caso concreto. Então, diferentes reportagens amalgamadas numa peça única, numa narrativa única, trazendo à tona informações, então, reportagens verdadeiras e colocadas num contexto, mostrando um conjunto de situações ou de acusações de corrupção, hipóteses de corrupção que aconteceram ao longo do governo Lula. Se nenhuma delas é falsa, pode o conjunto veicular uma ideia falsa? Eventualmente poderia, se for construída de tal forma que realmente falseie substancialmente a realidade. Não era o que acontecia nessa hipótese em concreto. O conjunto todo veiculava precisamente o que cada peça isoladamente também veiculava, a existência de situações de corrupção no governo Lula. Do que se trata? Estamos aqui no âmbito da narração de fatos ou estamos no âmbito da análise e, portanto, da liberdade de opinião, da liberdade de crítica? Essa não é uma situação simples de análise, mas vejam que quando um conjunto de verdades é apresentadas de uma determinada maneira, organizadas de um determinado modo, elas não configuram uma desordem informacional propriamente do ponto de vista jurídico. O que elas configuram é
uma determinada maneira de ver, uma determinada visão, uma leitura da realidade, né? Muito mais próximo do que podemos considerar liberdade de opinião, por ser crítica ou por ser análise, do que uma narração de fatos. Isso é o próprio de qualquer análise. Pensem nesses textos talvez às vezes mais longos, de análise, por exemplo, análise econômica ou de análise geopolítica. Eles se baseiam num conjunto de verdades, num conjunto de fatos, e constrói-se a partir deles, né, um determinado olhar. Pode ser mais adequado ou não, mais preciso ou não, mas é precisamente o papel de um analista, é precisamente o papel de quem está propondo, oferecendo essa leitura da realidade. Isso não poderia ser caracterizado como narração de fatos. Veja-se o risco que há embutido nessa visão. Então, portanto, voltamos àquele grande risco da confusão entre liberdade de narração de fatos e liberdade de crítica ou liberdade de opinião, né? A confusão entre afirmações factuais e afirmações não factuais, entre fato e opinião. O poder de definir a verdade, é sempre bom lembrar, em temas opináveis, não cabe ao Estado. Então, se a gente tivesse que tirar algumas conclusões concretas desse vídeo em concreto, vamos pensar o seguinte. O vídeo, talvez as conclusões seriam as seguintes. O vídeo está no campo da liberdade de opinião, não na da narração de fatos. Trata-se de contextualização. Tomado ele no conjunto. Análise, lembrem-se que a análise do TSE foi essa, do conjunto, e foi introduzido o conceito de desordem informacional. Na verdade, se se quer considerá-lo no conjunto, é preciso considerá-lo muito mais como uma análise, como uma contextualização de um conjunto de situações. Não é possível, portanto, que ele seja considerado tecnicamente fake news. Relembrem, o poder de definir a verdade em temas opináveis não cabe ao Estado. Permitir a introdução do conceito de desordem informacional da maneira como foi introduzida é uma maneira velada de permitir que o Estado, através do Poder Judiciário, passe a definir que opiniões são ou não aceitáveis, o que é inadmissível. Outro caso. Esse é um caso que também teve bastante repercussão. Um caso de censura prévia. Um documentário da Brasil Paralelo, Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, estava para vir a público, né? Para ser tornado público. Houve a propaganda, a publicização de que ele seria lançado, né? E, nesse momento, antes mesmo de que fosse lançado, né, sequer tinha sido ainda visto por quem quer que fosse, né, foi suspenso pelo TSE. Uma decisão entendendo que não poderia ser veiculado, pelo menos até as eleições, até a data da eleição. Então, ele não tinha ido ao ar e não foi analisado pelo TSE, nem apenas exclusivamente por eles. Simplesmente não foi analisado e a decisão foi a de não ser veiculado até pós-eleições. Vamos relembrar um texto que já mencionamos na primeira aula, um texto da Constituição Federal muito enfático, muito forte. É vedada, artigo 220, parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Aqui, obviamente, a proibição de censura vai dirigida muito fortemente, de maneira muito clara, para a impossibilidade de se criarem mecanismos, organismos estatais que obriguem a análise prévia de quaisquer conteúdos antes deles serem publicados. Mas vale também, eventualmente, para decisões que violentem de maneira forte a própria liberdade de expressão, né? E nesse caso em concreto, é possível conceber alguma justificativa para essa decisão? Vejam, as conclusões a que chego são as seguintes. Não havia elementos, como depois a própria publicação, o próprio vídeo, quando assistido, posteriormente comprova, né? Não havia elementos, a não ser o preconceito eventual contra a própria empresa, algo que estava bastante, talvez, disseminado em certos grupos de pessoas, que justificassem o receio de uma violação das regras eleitorais. Mas ainda que houvesse, se eventualmente existissem, talvez, alguma fundamentação para algum certo receio, né? O comando constitucional, o texto constitucional é muito claro e não justificava uma medida desse teor. O correto teria sido aguardar-se a publicação, a ida ao ar desse vídeo, desse documentário, e aí sim, um exame incontinente, um exame imediato e a sua suspensão, caso ele realmente, efetivamente, violasse as regras eleitorais. Vejam, a circunstância da suspensão ter sido por um período muito curto e bem determinado, fim das eleições, não reduz a gravidade da quebra de um princípio básico do regime da liberdade de expressão. E talvez tenha sido uma das decisões mais surpreendentes, né, da história recente do direito brasileiro em termos de liberdade de expressão.
uma censura evidentemente prévia, sem uma fundamentação minimamente sustentável, né? Violando um preceito, um princípio quase que pétreo da Constituição brasileira. Vamos para um outro caso bastante interessante. Interessante, eu pego aqui uma situação concreta, mas que se aplica a um número muito grande de outras situações, de outras hipóteses. Vou me apoiar numa série de decisões, uma série de textos, de tweets, de mensagens emitidas pelo Partido da Causa Operária nas suas redes sociais. Em função dessas mensagens, houve uma decisão de suspensão das redes sociais do Partido da Causa Operária, do PCO. Vejam, houve um cancelamento, por assim dizer, das suas redes sociais por um determinado período. O raciocínio que eu quero apresentar, nós vamos ler aqui esses textos, vamos analisar se eles são abusivos ou não, mas o objetivo principal não é analisar propriamente, e não vamos mergulhar nisso, se eles são ou não são abusivos. A minha preocupação aqui é examinar um dos itens que examinamos na nossa primeira aula. O princípio de que, quando se trata da liberdade de expressão, as sanções, ou seja, as punições a eventuais abusos, devem ser bastante razoáveis, devem ser proporcionais, devem ser equilibrados, não podem ser excessivos, sob pena de se criar um clima de intimidação, de inibição na liberdade de expressão. Pois bem, vamos lá, vamos aos textos do Partido da Causa Operária. Alexandre de Moraes, então o texto menciona a posição do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, candidatos que divulgarem fake news terão registro cassado. Continua o texto do PCO. Ensanha por ditadura e se enrede de toga, retalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições. A repressão aos direitos sempre se voltará contra os trabalhadores. Dissolução do STF. Há outros textos, esse talvez tenha sido o mais forte, o mais emblemático desse conjunto dessa decisão. Outros textos do PCO. É preciso adotar uma política concreta contra a ditadura do STF. Lutar pela dissolução total do tribunal e pela eleição dos juízes com mandato revogável. E outros textos, vocês podem ler aqui na tela, está disponível para vocês, textos realmente fortes, importantes, né? Uma crítica, né, às decisões, ao posicionamento do TSE e do STF no momento pré-eleitoral. Tá? São esses os textos. Vejam, meu objetivo não é tanto examinar aqui a correção ou não, se há ou não abuso nessas expressões. Depois eu volto a isso, mas a questão é a seguinte: supondo que de fato fossem abusivos, supondo que em algum deles houvesse algum abuso, qual seria a sanção adequada? Qual seria a sanção proporcional ao eventual abuso? Faz sentido cancelar-se completamente a rede social onde apareceu a expressão, ou as redes sociais, os perfis nas redes sociais do Partido da Causa Operária? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O que significa propriamente um cancelamento? E vocês vão se lembrar, que a sanção do cancelamento foi aplicada de forma generalizada pelo TSE e pelo STF em várias situações nesse passado recente nosso. O que significa o cancelamento? Qual a lógica do cancelamento? Vejam que ela tem um significado muito, muito forte. Ela significa, na prática, em alguma medida, a anulação de uma faceta da personalidade. Imagine se, em tese, deixando de lado as redes sociais, houvesse uma sanção proibindo que alguém se comunicasse com as pessoas ao seu redor. A sanção fosse nem uma prisão propriamente, mas o impedimento de que ela se comunicasse com outros. Seria uma sanção absolutamente desumana, cruel. Claro que não é exatamente a mesma coisa nas redes sociais, mas pensem que, quando se trata das redes sociais, é uma das dimensões em que as pessoas é uma das dimensões, e talvez que a tecnologia permitiu, em que as pessoas pudessem ampliar os seus relacionamentos. Quando as pessoas se relacionam e têm o hábito de se relacionar por ali, elas estão, de fato, exercitando a sua natureza social de uma maneira muito forte. Seria absurda a proibição absoluta de alguém se relacionar, mas, em alguma medida, proibir-se que alguém utilize as redes sociais tem um quê de gravidade muito, muito forte. É um impedimento, né? É um rompimento de um sem número de relações sociais muitíssimo fortes. Sobretudo se, eventualmente, a pessoa, a instituição, fez da sua existência ou fez das redes sociais um caminho importante de manifestação da sua personalidade. Vejam o peso que isso tem. Além disso, um cancelamento traz embutida a sanção, a pena da censura prévia. Há uma presunção de que tudo o que a pessoa dirá
será incompatível com o ordenamento jurídico, com a lei, né? Há como que uma aniquilação de todas as comunicações futuras da pessoa. No caso de um partido político, isso é ainda mais grave. Caracteriza, na prática, condenar um partido à inanição. Sendo uma instituição e precisando atingir um número muito significativo de pessoas para ser relevante eleitoralmente, uma suspensão dessa natureza é extremamente grave, extremamente grave. Né? Novamente, que conclusões poderíamos tirar dessa situação? E acho que, nesse caso, isso se aplica a todas as decisões, né, que tiveram como conteúdo tanto o cancelamento de redes sociais, de perfis, quanto a desmonetização. Né? Que vale a pena, e às vezes nem sempre se reflete de maneira adequada sobre isso. Cancelamentos e desmonetização de perfis são sanções de extrema gravidade. Como regra geral, não parecem serem medidas proporcionais contra eventuais abusos da liberdade de expressão. O que é proporcional é, por exemplo, a suspensão daquela comunicação em particular, ou eventualmente de um conjunto de comunicações específicas em função do tema. Né? Então, como regra geral, parece excessiva. Mas se eventualmente, em alguma circunstância, se justificasse, uma sanção dessa natureza, para casos extremamente graves, precisaria estar necessariamente prevista em lei, o que não acontece. Parece-me, à luz dos princípios que regem a liberdade de expressão, que vimos ao longo dessas aulas, sobretudo da primeira aula, que as decisões, as sanções sistemáticas, esse modus operandi do TSE e do STF, de, em várias hipóteses, cancelar perfis, não parece compatível com o ordenamento jurídico brasileiro, tal qual ele se apresenta hoje. Vamos para um quinto caso, uma quinta situação concreta. Vamos examinar um conjunto de princípios bastante relevantes. Vocês se lembram, na primeira aula, mencionamos que uma das decorrências, uma das consequências da compreensão da liberdade de expressão como um fator estruturante da ordem democrática é a importância de que o princípio geral do devido processo legal, do respeito às práticas de um julgamento justo, são especialmente relevantes quando está em jogo a liberdade de expressão. Precisamente pela relevância que ela tem, é fundamental que se sigam todos os critérios que asseguram, né, um adequado processamento de situações em que, eventualmente, um cidadão se vê envolvido. O caso que eu queria examinar aqui é um caso bastante emblemático, que foi o caso daqueles empresários que mantinham um grupo de WhatsApp e que, naquelas conversas entre eles, cogitaram, manifestaram seus olhares bastante críticos com relação ao andamento das eleições e que manifestaram, em mais de uma hipótese, mais de uma frase, de uma comunicação, uma certa simpatia por medidas mais fortes. Né? O que aconteceu? Só para a gente relembrar. O site Metrópole, um site de Brasília, de bastante alcance, em agosto de 2022, publica o teor de conversas que vários empresários que estão à frente de marcas bastante conhecidas nacionalmente mantinham nesse grupo. Okay? O ministro Alexandre de Moraes determina, por iniciativa própria, a abertura de uma investigação sobre a possível prática dos seguintes crimes: incitação à prática de crimes, o artigo 286 do Código Penal, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, financiamento de organização criminosa. Esses foram os crimes que, em tese, poderiam estar sendo feridos e que suscitaram, na visão do ministro Alexandre de Moraes, a propósito de uma abertura de uma investigação. Né? A justificativa para que a competência fosse do ministro, fosse do STF, era a de que havia uma conexão desta matéria, deste caso, com o inquérito já aberto de competência do STF, o inquérito das milícias digitais, o inquérito de número 4.874. Adicionalmente, a pedido agora da Polícia Federal, Alexandre de Moraes determinou operação de busca e apreensão contra 8 dos empresários, houve a apreensão dos celulares, bem como a quebra dos sigilos de dados, tanto bancário quanto telefônico. Como analisar essa situação? Como vocês vão se lembrar, o caso não teve ainda um desfecho, as investigações, o inquérito não foi concluído, a investigação não foi concluída, está em aberto, sem que tenha havido uma sinalização de qual o andamento atual, em que momento se encontra, quais as consequências, quais as conclusões tiradas dessa situação. Eu acho que para compreender bem essa situação, em que medida o devido processo legal
foi eventualmente violado, é preciso relembrar, fazer uma análise breve dos vários inquéritos, das várias investigações assumidas pelo STF e capitaneadas por Alexandre de Moraes. Então, o inquérito, por exemplo, das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito das milícias digitais, entre outros. Como analisá-los? Vocês se lembram, em 2019 é aberta essa primeira investigação, o chamado inquérito das fake news. Qual foi a fundamentação para que ele fosse aberto proposto não pelo Ministério Público, ele fosse aberto diretamente pelo próprio Supremo? A fundamentação legal para a abertura desse inquérito foi um artigo do regulamento interno do Supremo, o artigo 43. Diz o artigo 43 que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará essa atribuição a outro ministro. Vejam, se a gente interpreta corretamente esse artigo, ele está se referindo, obviamente, à concessão de um poder de investigação aos ministros do Supremo, ao próprio Supremo, precisamente para crimes ocorridos dentro dos recintos do Supremo. A interpretação que o Supremo deu ao entendimento foi o seguinte: como existem manifestações nas redes sociais, críticas ao Supremo, críticas a ministros, e como as redes sociais, de uma maneira ou de outra, acabam circulando também dentro do próprio Supremo, se poderia entender que isso se dá, tudo quanto ocorre na lógica, na ótica das redes sociais, de alguma maneira ocorre na sede ou dependência do tribunal. E como, na verdade, as vítimas, as potenciais vítimas, seriam os ministros, no inquérito das fake news, o que se apurava era, sobretudo, possíveis calúnias, difamações contra as pessoas dos ministros. Pareceu ao ministro Alexandre de Moraes que conviria, que seria razoável a abertura desse inquérito. Data vênia, com devido respeito, não me parece que essa interpretação seja correta, porque sob essa ótica, quaisquer manifestações, o Supremo teria poder sobre quaisquer manifestações sobre redes sociais em todo o país. Não parece ser essa a finalidade do texto e do regulamento do STF. Então, me parece abusiva, me parece excessiva a interpretação oferecida pelo Supremo, que justificou a abertura deste conjunto de inquéritos. Vamos examinar mais alguns detalhes concretos disso aqui. Vejam que o modelo concreto viola frontalmente um princípio básico do devido processo legal, que no direito brasileiro é o sistema acusatório. Nesse caso, nós temos algo muito peculiar. Nessa investigação, o Supremo é vítima, investigado e, eventualmente, caso ofereça uma ação criminal, ele é acusador e, eventualmente, o próprio julgador. Essa crítica foi feita pela generalidade dos veículos de comunicação na altura da abertura do inquérito das fake news. Mas, subsequentemente, quando o próprio plenário do Supremo validou o inquérito, houve uma mudança de percepção dos meios de comunicação, que, a meu ver, não faz sentido. O problema continuava exatamente idêntico e não houve mudança substancial da irregularidade desse procedimento e dessa abertura. Além disso, há uma série de problemas bastante concretos com relação a esses inquéritos todos. Estou falando no primeiro momento desses inquéritos todos, antes de entrar novamente no caso da petição que originou essa investigação sobre os empresários. Vejam que o objeto de todos esses inquéritos, é um objeto indefinido, muito amplo, não preenche os requisitos do Código de Processo Penal. Além disso, com todo esse trabalho, com toda essa formulação, com essa abertura desses inquéritos, e são vários, há uma concentração de poderes sem precedentes na história recente do país sobre uma única pessoa, uma concentração de poderes sobre uma única pessoa. E uma questão adicional do conjunto todo é uma dificuldade de acesso dos envolvidos ao teor das suspeitas. Os advogados têm dificuldade de acesso ao andamento dessas investigações. Investigações que já duram um bom tempo, eu vou mencionar isso daqui a pouquinho também. E há uma recusa da oportunidade de manifestação da própria defesa, há uma dificuldade de as partes eventualmente investigadas se manifestarem ou eventualmente se defenderem. A duração indefinida, ad eternum, cria no país um clima de intimidação e de insegurança inaceitáveis. Porque veja que, ao tratar-se de fake news, embora com uma certa delimitação de conteúdo, são, em princípio, passíveis de serem investigados todos os brasileiros, todos os cidadãos que se manifestam nas redes sociais. Cria-se um clima de permanente autorização de investigação, de devassa
de contas ou de comunicações em redes sociais. É razoável algo dessa natureza? Ela não encontra amparo constitucional, ainda que talvez de boa fé, julgando que presta um serviço talvez para a própria sociedade. Obviamente, houve uma concentração, assunção de poderes absolutamente sem precedentes no direito, na realidade jurídica brasileira. Há uma prática também que fere o princípio do devido processo legal, é que essa lógica de um processo, de uma investigação, de inquéritos abertos indefinidamente, sem prazo para serem concluídos, sem que sejam apresentadas à sociedade as consequências dessa investigação, permite, precisamente pelos poderes que se acaba concentrando, aquilo que se chama de pesca probatória. Ao invés de se ter indícios que justifiquem restrições, acaba-se, pelo acesso que se tem a inúmeras a redes, ao conteúdo de várias conversas, acaba-se podendo buscar-se provas que depois justifiquem as medidas que foram tomadas, e não o inverso, como é o correto na lógica processual dos países civilizados. Vamos analisar concretamente a petição que abriu a investigação sobre os empresários. Né? Qual foi a lógica? Por que essa abertura veio para o Alexandre de Moraes? Por que ele que solicita a abertura dessa investigação, é a petição 10.543, DF, né? E ele justifica que há prevenção. Como havia uma outra situação similar já aberta, que é precisamente o inquérito das redes sociais, né? Ele entende que o tema é similar e, por prevenção, chama para si e não há o sorteio. Não parece que seja correta essa análise, que seja precisa, que seja bem fundamentada. Pareceria mais adequado que os temas fossem separados e distanciados e que houvesse eventualmente um sorteio para essa análise em concreto. Vejam que, no caso dos inquéritos anteriores, a fundamentação era precisamente aquele artigo 43 do Regimento Interno e requeria uma certa conexão com o que estivesse acontecendo com os ministros, né? Nesse caso, não se tratava disso. O tema é completamente diverso, né? Tanto o que se percebe claramente pelo teor das suspeitas de crimes que são mencionados na petição. Obviamente, uma violação do direito de defesa, né? Que fere uma súmula do próprio STF, a súmula 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente da Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. E, como é sabido, os advogados dos empresários tiveram muita dificuldade e continuam tendo muita dificuldade de acesso ao teor das investigações em curso. Vejam, outra medida que talvez não tenha sido suficientemente caracterizada e suficientemente apontada, né, pelos críticos a essa investigação é o fato de que as medidas coercitivas adotadas cautelarmente, elas têm, desde já, um caráter de sanção fortíssimo, né? Um caráter de sanção muito severa. Há uma desproporcionalidade. Pensem que, por exemplo, para muitos desses empresários, houve a apreensão dos seus celulares, que é uma peça fundamental para o seu cotidiano, para a sua atuação cotidiana, para os seus contatos, tanto empresariais quanto familiares, pensem que a exposição de imagem deles foi bastante severa. Houve e depois o clima de intimidação permanente, né? Uma dúvida sobre sobre a razoabilidade ou não dessas investigações, continua persistindo e não foram suspensas totalmente as medidas até agora. Há uma desproporcionalidade bastante forte. Mas talvez o ponto mais forte, mais importante a analisar, é o mérito propriamente. Quer dizer, havia elementos suficientes a partir das conversas desse grupo de WhatsApp para caracterizar suspeita de práticas de crimes, dos crimes que foram apontados pelo ministro na sua petição. Vamos ler um pouquinho algumas dessas frases, dessas comunicações entre os empresários. Aqui estamos nomeando os empresários, empresário A, B, C, D, e leiamos algumas das trocas de mensagens entre eles. Empresário A: prefiro golpe do que a volta do PT. 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Pergunto a vocês, à luz do que examinamos ao longo dessas aulas todas. Prefiro golpe. Temos aqui uma situação de incitação?
Vocês se lembram daquela análise que fizemos, né, na quinta aula? Qual é a linguagem própria da incitação? É precisamente o estímulo a que alguém realize um determinado ato, pratique um determinado ato. Quando afirmo prefiro o golpe, estou incitando alguém ou estou manifestando uma preferência, pouco importa se é razoável ou não. Desse teor se pode extrair uma ilicitude. Pensem depois na sequência. Golpe é o supremo, agir fora da Constituição. Vejam, não se trata de analisar a oportunidade ou não, a razoabilidade ou não. As opiniões, como se percebe facilmente, muitas delas podem ser bastante criticáveis, são bastante criticáveis, né? E não é isso que está em jogo nesse momento, depende da percepção que cada um tenha. São fortes, mas como caracterizaríamos essa análise? Golpe é o supremo, agir fora da Constituição. Se trata de disposição primeiro, pode se tratar de fake news? Obviamente não. Se trata de opinião crítica a uma instituição. O entendimento de que o Supremo estaria agindo fora da Constituição e que isso caracterizaria uma ofensa à ordem constitucional. Pois, o golpe teria que ter acontecido nos primeiros dias de governo. Um desejo de que as coisas tivessem acontecido. Né? Estamos em que plano? É o plano da incitação? Novamente, não há como ler-se aqui a ideia de incitação. No conjunto todo, não parece depreender-se sequer, não parece depreender-se de incitação e pouco não parece haver plausibilidade para as teses, para as suspeitas que foram levantadas. Se afirmações dessa natureza, talvez realmente duras, que podem ser profundamente criticáveis, mas estão no âmbito da manifestação de opinião. Se os cidadãos têm receio de manifestar-se acerca quais suas percepções acerca do andamento da ordem constitucional, você cria uma situação de intimidação absolutamente intolerável numa sociedade. Vamos examinar uma última questão, uma frase talvez um pouco mais dura. O empresário B afirma: se não precisar mentiras, ótimo, mas se precisar para vencer a guerra, é aceitável. Muito pior é perder a guerra. Discordo radicalmente da visão, acho que a mentira nunca é aceitável. Mas em que plano estamos? Vocês se lembram que numa das discussões que fizemos na sétima aula, discutimos um pouquinho o tema na oitava aula, da possibilidade de abordar ou não comportamentos. Que o tema moral, a discussão moral, o âmbito do comportamento é o âmbito privilegiado do debate moral. Pouco importa se as opiniões morais são razoáveis ou se não são, se são acertadas, se manifestam bom senso, manifestam equilíbrio, ou são uma visão deslocada da realidade. A liberdade de manifestar-se acerca de temas morais é uma liberdade básica dentro de um país democrático. Aqui, a discussão que está sendo feita é precisamente essa. Se não precisar mentiras, ótimo, mas se precisar para vencer a guerra, é aceitável. Está manifestando a percepção dele de como é que se deve enfrentar, como é que se deve atuar num momento de profunda polarização dentro da sociedade. Não parece, com a devida vênia de quem pensa de forma diferente, com o devido respeito por quem pensa diferente, que houvesse aqui elementos que justificassem uma suspensão ou abertura de uma investigação com receio de riscos de associação criminosa, golpe de Estado, financiamento de atividades ilegais. Que conclusões podemos tirar daqui? Primeiro ponto. O conjunto de investigações mantido pelo STF desde 2019 fere de maneira indiscutível princípios elementares do devido processo legal. Mais importante do que isso, não se trata apenas de se ferir o devido processo legal. Está se ferindo a própria lógica de um Estado democrático de direito. Os inquéritos abertos e mantidos abertos no Supremo subvertem toda a lógica democrática. Elas submetem todo um país a um clima de intimidação e terrorismo psicológico. Me perdoe a força da expressão, não o faço de forma criticando a intenção dos ministros, em função das consequências advindas do conjunto de decisões. Ao se criar uma possibilidade de investigação permanente sobre comunicações nas redes sociais, cria-se, obviamente, um clima de terrorismo psicológico. Em concreto, as medidas tomadas contra os empresários analisadas aqui demonstram o desequilíbrio a que se pode chegar quando se permite uma concentração tão grande
de poderes. Vamos examinar agora, talvez uma situação diferente, não é um caso concreto. É uma tese que teria fundamentado, por assim dizer, ou de alguma forma justificaria aos olhos de muitos cidadãos, de muitos estudiosos, parte das decisões tomadas pelo TSE e pelo Supremo nesses últimos meses. Então, vejam, o que nós vamos examinar aqui é o seguinte: será que as circunstâncias de polarização e tensão anteriores à eleição presidencial de 2022 eram tão fortes, que justificariam restrições extraordinárias à liberdade de expressão, restrições não previstas na Constituição? Vejam, estamos falando dessa tese que menciono fortemente na nossa penúltima aula, na aula número 8, a tese da democracia militante. Será que a tese da necessidade de uma democracia militante, ou seja, de uma democracia que tenha armas para combater ideias antidemocráticas, será que essa tese poderia ser um bom fundamento a justificar as restrições, talvez excessivas, a que assistimos nos últimos meses? Vejam, aqui não estamos examinando um caso concreto. Tá? O que nós estamos fazendo é analisando o argumento que perpassaria por todas as decisões tomadas, o argumento de que, por vezes, quando a democracia está em perigo, é necessário lançar mão de recursos extraordinários para salvar a própria democracia. Será que a tese faz sentido e se justificaria nas situações que vivemos nos últimos meses? Então, vamos fazer uma análise dessa situação concreta. E a pergunta primeira que eu faria seria, analisando as decisões, o teor das decisões, algumas das que nós examinamos aqui nesta aula, né? Será que se pode falar propriamente de democracia militante? Ou, novamente, com devido respeito, nós estaríamos falando de democracia errante? Vejam, sei que a expressão é dura e peço perdão se ela eventualmente magoar alguém. Mas o que eu quero fazer aqui é essa análise. Pelo que a gente examinou nas hipóteses anteriores, o que parece haver é muito mais equívocos de análise e de fundamentação de decisões, em parte motivadas por uma leitura de uma realidade complexa, né? Mas parece ser mais isso do que propriamente a adoção de novos princípios para atender à ideia da democracia militante. Por isso, prefiro entender que, nesse caso concreto, houve democracia errante. As decisões são equivocadas, elas não têm, a meu ver, com devido respeito, não têm a fundamentação correta ou abandonam princípios ou leituras da realidade sobre liberdade de expressão que são fundamentais para um correto equacionamento dos problemas. Vou usar uma outra expressão também dura. Na medida em que se equivocam em termos, à luz da análise que fizemos dos casos anteriores, na medida em que se equivocam em termos de uma liberdade crucial para a democracia, que é a liberdade de expressão, será que não estamos, independentemente das intenções, não se trata disso, e de fato acredito na boa-fé, na crença que alguns ministros cultivam de estar atuando em prol da democracia, mas será que não estamos aqui diante de uma situação não de democracia militante, mas de uma autocracia militante? Em grande medida, analisando as várias decisões, essas que trouxe aqui para essa aula de hoje, me parece que há muito mais um apagão dos princípios tradicionais do que a adoção deliberada de novos princípios. Então, o momento é realmente delicado. Quero relembrar algumas das ideias da nossa última aula, da aula número 8. Vocês lembram que é necessário sim que as constituições, é necessário sim que os países, que as democracias tenham elementos, não sejam ingênuas, tenham instrumentos, um ferramental adequado para defender-se de ideias que possam militar contra ela mesma. Mas onde é que devem estar previstos esses instrumentos? Onde é que devem estar previstas essas ferramentas? Claramente na Constituição. É na própria Constituição que devem estar previstos os mecanismos de defesa da própria democracia e do Estado de Direito. Não prever é bastante grave. Uma democracia, uma Constituição que não previsse, que fosse omissa, sem dúvida nenhuma estaria abrindo a porta para um rompimento, para uma ruptura ou para a adoção de medidas desequilibradas em momentos extremos. No caso brasileiro, o que acontece? A Constituição brasileira foi omissa? Nós já vimos na oitava aula que não foi. As ferramentas, os instrumentos de que a Constituição brasileira dotou o nosso país para se proteger de possíveis agressões antidemocráticas são robustas, são significativas, são fortes, são suficientes para essa defesa. Vejam, vou fazer traçar um paralelo rápido. Pensemos
na situação absurda do dia 8 de janeiro, né? A tentativa de golpe, né? E pensemos num paralelo nos Estados Unidos. Passou por algo muito similar no dia 6 de janeiro do ano anterior, quando um grupo de deslocados tentaram impedir a posse do novo presidente. Vejam que nos Estados Unidos, em momento algum, pensou-se em restringir a liberdade de expressão ou qualquer outra liberdade. E se eventualmente uma medida dessa natureza fosse tomada, ela seria tomada a partir do Congresso. Então, é preciso perceber que em situações similares, de fato, tem de ser sempre atuado, mereceriam o mesmo tratamento. E nesse caso, esse tratamento seria, obviamente, o respeito integral à Constituição. Fique muito claro, de qualquer forma, fora da Constituição, não há espaço para quaisquer inovações, sobretudo vindas do Judiciário. Não é o poder adequado para introduzir inovações num campo tão delicado, tão crítico para toda a sociedade e, sobretudo, de forma incontrastada, sem autorização de qualquer outro poder. A atuação ex officio, a atuação não provocada, a atuação por iniciativa própria, não parece compatível com a lógica do ordenamento brasileiro. Por isso, vale a pena talvez reafirmar o que vimos na oitava aula. Não se trata de democracia militante e, na verdade, não se está mais pisando em solo democrático quando se consente que restrições à liberdade de expressão e de reunião sejam tomadas à revelia do que dispõe a Constituição, desconsiderando o que está previsto na Constituição. Não se trata de democracia militante e, na verdade, não se está mais pisando em solo democrático quando se consente que se viole o princípio do devido processo legal. Não se trata de democracia militante e, na verdade, não se está mais pisando em solo democrático quando se consente que o Judiciário atue ex officio, ainda mais sem aprovação de qualquer outro poder, em questões relacionadas à defesa da democracia e do Estado constitucional de direito. Então, conclusões finais. Veja, não me parece que se possa equacionar, não se equacionam tensões sociais com soluções de força, por mais bem intencionadas que eventualmente estejam. Apenas dentro da ordem constitucional, com pleno respeito ao Estado de Direito, é possível evoluirmos como nação e crescermos diante de uma crise, diante de uma determinada tensão. E é preciso ter presente que o exercício de uma autoridade incontrastada, sem contrapeso, por um único homem ou por muito poucos, pode acabar mascarando uma leitura incorreta da realidade, da natureza da crise que se quer controlar e pode-se acabar adotando soluções incompatíveis com o Estado democrático de direito. Encerramos a análise, essa era a análise que queríamos oferecer. Vejam, o mais importante ao oferecermos essa aula, né, o objetivo desse curso não era propriamente esta análise final. Ela é relevante para que se compreendam os princípios fundamentais da liberdade de expressão e, pouco a pouco, se de alguma maneira eu posso contribuir para isso, para que pouco a pouco se volte a estimar aqueles princípios como vitais para uma democracia. Faço novamente o convite, se eventualmente você não teve a oportunidade de assistir ao curso, que mais do que assistir a essas análises concretas, que é mais circunstancial, dessa análise, dessa nona aula, que volte a examinar e ponderar a consistência ou não dos princípios examinados nas aulas anteriores. O país necessita de um retorno à normalidade nesse campo concreto, no campo da liberdade de expressão. Uma democracia em que o princípio da liberdade de expressão está, por assim dizer, cambaleante, não é uma democracia sólida. Se, por alguma razão, pelas tensões existentes, muitos cidadãos, inclusive formadores de opinião, perderam as suas referências ou esqueceram delas, ou inclusive acharam justificáveis princípios diversos dos que são tradicionais numa democracia, talvez seja um momento de uma retomada do vigor, da força e da convicção, da solidez dos princípios que sempre regeram a liberdade de expressão numa sociedade democrática. Muito obrigado. Espero que o curso seja útil e possa inspirar a todos vocês.